E aí a gente entra naquela situação das lojas americanas, do que aconteceu. Inclusive escolhi um fundo temático roxo, que eu acho que marcou muito para vocês. Não sei se para vocês, mas para muitos investidores que estão começando. A questão das caixinhas do Nubank. Porque aí você me fala assim, Rafa, eu invisto na caixinha. E o que é a caixinha? É um nome bonito, com marketing por trás de um investimento sério, e que é registrado dentro de uma categoria de ativos. E a categoria não é caixinha. Entende? Esse não é o nome propriamente do investimento. Então, quando a gente fala da caixinha do Nubank, você tem duas opções. Uma delas é investir num RDB, que aí ele vai render 100% do CDI com mais tranquilidade, mais segurança. E a outra delas é o fundo de renda fixa do Nubank com resgate imediato. E você olha para as duas opções e fala assim, poxa, Rafa, o fundo de investimentos está me pagando 105%, 110% do CDI. Vamos nesse que ele é mais legal. Ele rende mais, eu vou me aposentar antes, eu vou ganhar mais dinheiro. É muito mais interessante, não é? É. Desde que você entenda o porquê você está ganhando mais dinheiro por estar ali. Onde que está o risco? Sabe aquele ditado dos antigos? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Então, é justamente isso. Se você está ganhando a mais, tem algum ponto onde você tem que prestar atenção de qual é o risco que estou correndo e eu não estou percebendo. E no caso dos fundos de investimento, isso vale para todos os fundos. Vou me colocar aqui na situação junto com vocês. O fundo que eu utilizava para minha reserva de emergência caiu também. Não foi só a caixinha do Nubank. Eu tinha ali em torno de R$92 mil e perdi nessa brincadeira mais ou menos uns R$400 nos últimos 3 dias. Entende? Não tem problema nenhum. Durante vários meses ele me rendeu bem mais do que o CDI. Isso me deixou feliz, me deixou confortável e eu sabia o que tinha dentro desse fundo. Pelo menos tinha uma visão geral, porque como é que funciona a regra dos fundos de investimento? Você consegue, através do site da própria CVM, observar o que tem dentro desse fundo, ou do site da Ambima, que é um outro órgão que fiscaliza os fundos de investimento. Então você consegue enxergar o que tem dentro desse fundo. Mas você só consegue enxergar o passado. E é o passado de 3 meses atrás. Então eu consigo abrir a carteira de qualquer fundo de investimento e te falar exatamente o que tem dentro dessa caixinha. A gente vai lá e abre a caixinha. Só que você não está vendo a caixinha hoje, o que tem dentro dela. É um filme de 3 meses atrás do que tinha dentro dessa caixinha. Você fala assim, poxa, Rafa, mas por que eles não mostram o que tem hoje no fundo? Para proteger o investidor. Todos os mecanismos do mercado financeiro é justamente para proteger o investidor. Por que proteger o investidor? Porque se você sabe o que os seus fundos concorrentes, você enquanto gestor, tem exatamente como posição, você pode usar essa informação para atacar os fundos concorrentes. O que seria atacar os fundos concorrentes, Rafa? Você pega e começa a vender, vamos supor, um fundo de ações. Você começa a operar vendido uma determinada ação para forçar o preço dela lá para baixo. Então vários fundos se juntam, falam assim, vamos todo mundo entrar vendido numa posição e vamos empurrar o preço lá para baixo. Ou no caso das debêntures das lojas americanas, vamos todo mundo vender essa debênture ao mesmo tempo e a gente empurra esse preço lá para baixo. E você derruba o fundo do seu colega. Por isso que eles têm esse período de 3 meses para conseguir proteger as posições. É um mecanismo para proteger as informações. Então a gente consegue enxergar. E nesse fundo onde eu colocar minha reserva de emergência, não tinha as debêntures das lojas americanas há 3 meses atrás. Mas vários outros fundos que eu gosto tinham uma posição bem pequena. Isso não é uma irresponsabilidade dos fundos. Eles fizeram o dever de casa e eles entendem de manejo de risco. Como assim, Rafa? Os fundos que eu vi com maior posição nas debêntures das lojas americanas tinha justamente 3%. Alguns com 2%, outros com 1%. Então todos com posições bem pequenas.
posições que não iriam quebrar o fundo ou dar qualquer tipo de problema sério. Aqui a dona Mora dá um oi para vocês. Então, não vai gerar nenhum tipo de situação estressante ali para o fundo, mas vai gerar uma queda momentânea que pode ser desagradável para quem não entende o que está acontecendo. E se você não entende, o seu dinheiro não deveria estar ali. Esse é o primeiro dos pontos. Porque você foi para um lugar desconhecido com o teu patrimônio. Não é uma posição justa. Por que eu digo que não é justo? Porque você trabalha o dia inteiro, corre atrás, você se esforçou para guardar esse dinheiro. Talvez você é aluno da imersão assumindo o controle, montou a tua planilha, fez a tua gestão de gastos, conseguiu começar a guardar um valor todos os meses, talvez pagou as tuas dívidas e agora está juntando a sua reserva de emergência. E você deixar essa tua reserva exposta a um risco que você não conhece, não é algo justo com você mesmo. Com todo esse esforço, com todo esse trabalho que você colocou ali no dia a dia. Você consegue entender por que eu estou falando isso? Agora, se você, de caso pensado, falou assim, bom, eu sei o que tem dentro desse fundo. Eu sei que se der algum estresse, ele pode cair 2%, 3%. Se for um problema grande, vai cair uns 5%. Mas ele me rende 10% a mais do CDI. Se não der problema nenhum, em mais ou menos uns 8 meses terá valido a pena. Vou tomar esse risco adicional. Então, tudo bem. Aí você viu ali a caixinha do Nubank caindo, você viu algum fundo seu de renda fixa caindo, e está tudo sob controle. Você está tranquilo com essa situação. Porque não existiu uma quebra de expectativa. Você sabia onde você estava pisando, você sabia o risco que estava correndo, e deu problema. Faz parte, ué. Você está andando ali a 140 por hora, você sabe que se atravessar um bicho, vai te complicar a vida numa viagem. Mesmo a 120 pode complicar um pouco. A 160 o problema fica muito maior. Entende? Então, você sabe exatamente o risco que você está tomando. E aí você fica numa situação muito mais tranquila, muito mais confortável ali com o seu patrimônio no final das contas.